Ele achou que morrer era descanso. Mas o que ouviu fez ele pedir para voltar. Ninguém estava preparado para o que aconteceu naquela madrugada. Nem os médicos. Nem a família. E muito menos ele. Por anos, ele viveu como a maioria das pessoas vive. Trabalhando, reclamando do tempo, adiando decisões importantes, acreditando que sempre haveria um amanhã para consertar o que estava errado. Ele não era uma pessoa má. Também não se considerava alguém distante de Deus. Apenas vivia no automático, como tantos outros. Até que o corpo parou. Os médicos disseram depois que foram poucos minutos. 3, talvez 4. Tempo suficiente para o cérebro começar a desligar. Tempo suficiente para a vida escapar. Tempo suficiente para algo que ele jamais conseguiria esquecer. Quando o coração parou, não houve dor. Não houve pânico. O que veio primeiro foi um silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo. Ele não sentia mais o peso do corpo. Não sentia frio, nem calor. Era como se tivesse sido arrancado de si mesmo. E naquele primeiro instante, ele pensou: então é isso, finalmente descanso. Mas o descanso durou pouco. O silêncio começou a ganhar presença. Não era vazio. Era cheio. Cheio demais. Como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, sem perceber como, ele começou a ver. Não com os olhos. Mas com algo que ele nunca tinha usado antes. Ele se viu fora do próprio corpo. De cima. Viu os médicos correndo. Viu alguém gritar o horário exato da parada cardíaca. Viu uma enfermeira fazer o sinal da cruz em silêncio. Tudo isso ao mesmo tempo em que sentia uma consciência absurda de quem ele era. Ele sabia quem era. Sabia sua história. Sabia seus erros. Sabia seus medos. Sabia, principalmente, tudo aquilo que ele tinha empurrado para depois. E foi aí que algo mudou. Uma presença tomou o ambiente. Não entrou. Sempre esteve ali. Mas agora ele percebia. Não havia rosto. Não havia forma humana no primeiro momento. Mas havia autoridade. E havia verdade. Uma verdade que não gritava. Ela simplesmente existia. Ele tentou falar, mas não tinha boca. Tentou se mover, mas não tinha corpo. Ainda assim, foi compreendido. Como se tudo o que ele pensava estivesse completamente exposto. E isso o apavorou. Porque naquele instante, ele entendeu algo que nunca tinha levado a sério. Nada fica escondido. Nenhuma intenção. Nenhuma omissão. Nenhuma escolha adiada. Tudo estava ali. Aberto. Claro. Vivo. Ele sentiu vergonha. Não por grandes pecados, mas pelas pequenas covardias. Pelas palavras que nunca disse. Pelos pedidos de perdão que adiou. Pelas vezes em que sentiu que deveria mudar, e escolheu continuar igual. E então veio a pergunta. Não foi falada. Não foi ouvida. Foi sentida. Foi isso que você fez com o tempo que recebeu? Essa pergunta atravessou ele como algo real. Como se tivesse peso. Como se doesse mais do que qualquer dor física que ele já tivesse sentido na vida. Ele tentou se justificar. Pensou nas dificuldades. Pensou nos problemas. Pensou que ninguém tinha avisado que o tempo acabaria tão cedo. Mas nenhuma desculpa se sustentava ali. Porque ali, ele entendeu algo que muda tudo. Ninguém é julgado pelo que não teve. Mas pelo que fez com o que teve. E foi nesse momento que ele percebeu que aquilo não era sobre céu ou inferno. Era sobre responsabilidade. Ele esperava ver portas, luzes, anjos, algo parecido com o que sempre ouviu. Mas o que viu foi a própria vida. Repassada. Não como lembrança, mas como verdade. Cada escolha. Cada palavra. Cada silêncio. E o mais assustador. Como suas atitudes afetaram pessoas que ele nunca imaginou. Uma palavra dura que feriu alguém por anos. Uma ausência que marcou um filho. Um conselho que ele poderia ter dado, e não deu. Ele começou a sentir medo. Um medo limpo, claro, impossível de ignorar. Não o medo de punição. Mas o medo de perceber que desperdiçou algo precioso demais. E foi então que a presença falou. Dessa vez, não como pergunta. Mas como afirmação. O problema não é quem morre. É quem vive achando que tem tempo. Essa frase não ecoou. Ela ficou. Como se tivesse sido gravada nele. Naquele instante, ele entendeu que morrer não era o fim. Mas viver sem consciência era muito pior. E então, pela primeira vez, ele fez algo que nunca tinha feito em vida. Ele pediu. Não pediu riqueza. Não pediu sucesso. Não pediu para apagar erros. Ele pediu tempo. Pediu para voltar.
Pediu para consertar. Para pedir perdão. Para dizer eu te amo. Para viver de forma diferente. E o pedido não foi bonito. Foi desesperado. Foi verdadeiro. Foi pequeno. Foi humano. Eu não sabia, mas agora eu sei. Houve uma pausa. E essa pausa parecia eterna. Ele não sabia se seria aceito. Não sabia se aquele pedido faria diferença. Porque ali, ele entendeu que nada é garantido. E então veio a resposta. Se voltar, não esqueça. Não foi uma ordem. Foi um aviso. Logo depois, tudo ficou pesado. Escuro. Barulhento. O silêncio deu lugar a vozes. O peso voltou. A dor voltou. O ar voltou. Ele acordou com um choque no peito e um grito preso na garganta. Estava de volta. Os médicos comemoravam. A família chorava. Mas ele tremia. Não de frio. De consciência. Nos dias seguintes, ele mal conseguiu falar. Chorava sozinho. Ficava em silêncio. Olhava para as pessoas como se estivesse vendo todas pela primeira vez. Porque, de certa forma, estava. Ele não voltou com segredo sobre o céu. Voltou com um aviso sobre a vida. E esse aviso não era só para ele. Era para qualquer um que ainda respira. Para qualquer um que ainda adia. Para qualquer um que acha que amanhã é garantido. Ele disse algo que arrepia até hoje quem ouve. Se as pessoas soubessem o valor de um dia comum, elas não desperdiçariam nem uma hora. E agora eu te pergunto, e responda nos comentários, porque isso importa mais do que você imagina. Você está vivendo? Ou apenas adiando a vida? Se essa história chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez ainda haja tempo. Mas não ignore o aviso. Escreva nos comentários, eu não vou adiar. E pense, com sinceridade. O que você precisa mudar, enquanto ainda dá tempo?